Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós iremos ler Jó capítulo 24. Jó capítulo 24 é uma posição de Jó em relação à perversidade, em relação aos perversos, um apelo do seu coração para o Senhor e para os ouvintes em relação aos ímpios, aos perversos, contrastando com os justos, as realidades da vida e os questionamentos que eu e você um dia provavelmente fizemos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo. Eu não sei qual o momento cada um aqui vai ouvir a tua palavra, mas eu creio que é o momento exato, preciso, cirúrgico, que o Senhor desejou que essa mensagem fosse escutada. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor produza graça, favor e frutos. Em nome de Jesus. Amém. Venha comigo, pegue a sua Bíblia, Jó capítulo 24. Diz assim: Porque Todo-Poderoso não marca uma data para o seu juízo. Porque os que o conhecem esperam por ele em vão. Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam rebanhos e os trazem para os seus pastos. Levam o jumento que pertence ao órfão e exigem o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho e os necessitados se escondem para se proteger. Como o jumento selvagem das regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram alimento para os filhos, fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhem as uvas nas videiras dos perversos. Passam a noite nus e com frio, pois não têm roupas para cobrir. Encharcados pelas chuvas das montanhas, encolhem-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela, tomam o bebê como garantia por um empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupa, colhem alimento por os outros enquanto passam fome. Espremem azeitonas para obter azeite, mas não podem prová-lo. Pisam uvas para o vinheiro enquanto passam sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem da cidade, e os feridos clamam por socorro. Mas Deus não faz caso de seus lamentos. Os perversos se voltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo para matar os pobres e os necessitados. À noite ele se torna ladrão. O adúltero espera o cair da noite, pois pensa: ninguém me verá. Esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam casas à noite e dormem durante o dia. Não estão acostumados com a luz. A noite escura é sua manhã. Aliam-se aos terrores da escuridão. Mas como espuma num rio desaparece. Tudo que possuem é amaldiçoado e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consome a neve. Sua própria mãe se esquecerá deles. Para os vermes terão sabor doce, ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la. Não socorrem a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos. Ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Todos lhes seja permitido, fica em segurança. Mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão, como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que estou errado? Bom, aqui Jó, ele tem um discurso que parece que é dos dias de hoje. Parece que ele traz para mim e para você hoje os noticiários. É o jornal de hoje.
São as manchetes mais atuais. Ele fala do perverso, do ladrão, do aproveitador, do governo. Ele vai citando várias coisas aqui, aonde o ímpio, aonde aquele que não segue a Deus, castiga o povo. E aqui a ênfase que eu gostaria de trazer é quando a injustiça parece vencer. Você já parou para analisar isso? Você já, em algum momento da sua vida, você olhou para os quatro cantos do Brasil, você já olhou para os quatro cantos da sua cidade, até mesmo para a sua casa e viu, tem uma injustiça que eu não consigo vencê-la. Existe uma casta muito forte, dura, impenetrável, aonde essa injustiça impera sobre essa situação, essa circunstância. Você já se viu assim? Você já teve essa leitura? Independente da sua idade ou profundidade nos assuntos que tangem justiça, cosmovisão, política, tanto faz. Mas você já se deu conta disso uma hora ou outra? Bem, eu percebo que isso aí está nos dias de hoje também. Notem você que Jó, desde agora, já falava a respeito dessas coisas. Essas coisas não são novas, elas vão se mutando. Mas está aqui, Jó 24, um texto antiguíssimo. E aqui já retratando com tanta ênfase a injustiça parecendo que vai vencer. Né? Os versos de 2 a 4 eu gostaria de ler com você no tom de conscientização. Ainda mais nos dias de hoje, para o Brasil, inclusive, 2026, um ano eleitoral. Vamos ler os versos de 2 a 4? Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam o rebanho e trazem seus pastos. Levam jumento que pertence ao órfão e exige o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho e os necessitados se escondem para se proteger. Bom, o que eu quero trazer aqui com essa afirmação dos versos de 2 a 4 é que os poderosos, aqueles que não têm Deus no coração, oprimem os fracos, oprimem os necessitados. Isso aqui é uma afirmação, não é uma condicional, não é uma possibilidade. Esse texto, escrito aqui para mim e para você, em Jó 24, dos versos de 2 a 4, está afirmando categoricamente para mim e para você que aquele que não teme a Deus e atinge o seu nível de poderio, nenhuma nação em qualquer coisa vai oprimir severamente os seus liderados. Bem, estamos em ano de eleição, 2026, um ano precioso para a nossa nação. Você já analisou com calma os critérios aonde você tem depositado o seu voto? Você percebe aqui que eu não estou fazendo apoio para A ou para B, eu estou fazendo apoio para a palavra de Deus, dizendo para mim e para você, se eu e você não conscientizarmos disso aqui, pode ser que nós possamos agravar a situação. Porque do contrário a esse texto, a Bíblia também diz que o justo, quando lidera, quando reina, todos são abençoados e todos se alegram. Bom, o ponto número 1 é uma conscientização para mim e para você, dizendo, não reclame depois, não coloque a culpa em tudo e em todos, sendo que a nossa parte, pequenininha, não foi feita conforme deveria. Bom, dos versos de 5 a 8 aqui é um apelo à nossa forma de ver as coisas, né? Como os jumentos selvagens nas regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram alimento para os filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhem as uvas nas videiras dos perversos. Passam a noite nus com frio, pois não têm roupa para cobrir, encharcados pela chuva das montanhas, encolhem-se junto às rochas por falta de abrigo e assim por diante. Os versos de 5 a 8, sabe o que está dizendo para mim e para você? É que existem ocasiões extremas onde a pessoa
passando por essa necessidade, ela vai tomar decisões extremamente difíceis de sobrevivência. Ontem eu estava assistindo um vídeo muito triste. Esse vídeo é do continente africano, onde um voluntário, um médico, ele espirra um spray no nariz da criança e começa a retirar algumas linhas, parecia linhas, mas eram coágulos de sangue. E ao retirar esse coágulo, a criança começou então a vomitar. É uma criança pequena, provavelmente ali dos seus 7 anos no máximo. E ele vomitou ali uma massa, né? Uma massa espessa. E quando eu fui entender um pouco melhor sobre o que ele estava jogando para fora, era barro e areia. Barro e areia aqui é para que a criança não não sinta fome. Então a mãe e o pai preparam uma refeição com barro e areia para a criança coma. E isso gera dores na criança e sangramentos. E isso era o que o voluntário estava então atuando ali para que pudesse então dar uma refeição digna para aquela criança. Essas coisas precisam ativar a nossa compaixão e eliminar um pouco o nosso discurso piedoso das coisas. O mundo geme. Não acredite você que você não é capaz de fazer nada. Pequenos gestos que você abençoa sim muitas pessoas. Ative a compaixão no seu coração e tenha uma visão empática daquele que toma atitudes severas de sobrevivência. Tenha compaixão. Avalie por um ângulo de compaixão e você vai reparar que aquela pessoa estava no desespero. Muitas das vezes nós somos pesados demais no nosso julgamento. E pessoas próximas, não precisa nem de ir para a África, pessoas próximas de nós, passam por situações muito difíceis. É também uma oportunidade para você agradecer. Seja grato por aquilo que você tem, porque existem pessoas que não têm nem 5% do que você possui. Por mais pouco que você acha que tenha, você é rico, milionário. A ótica de muitas pessoas. O ponto 13 e 17, o versículo 13 e 17, na verdade, que é o terceiro e último ponto, é um ponto de esperança. É um ponto de, no mínimo, reflexão, sabe? Diz assim, ó, os perversos se voltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, nem permanecem em sua estrada. Aqui vai discorrendo o ímpio, aquele que não anda com Deus e, muito ao contrário de coisas boas, fazem coisas muito ruins. Esse texto aqui está dizendo o seguinte, para mim e para você, não invejar quem caminha longe da verdade. Vocês não estão acompanhando aí o caso Epstein? Que coisa horrível, terrível. Os bilionários, a nata, a elite. Bom, você percebe aqui que eu e você não podemos cair na cilada de invejar aquele que não caminha na verdade? Porque do contrário, o que você está invejando? O que você está buscando? O que você está desejando, querendo, olhando alguém que construiu à custa de sangue, à custa de muita coisa errada? Não faz sentido invejar isso. Entende? Então, você verá coisas que na verdade não é aquilo. Foi construído num castelo de cartas. Cedo ou tarde cai. Cedo ou tarde a coisa vem à tona. Bem, não há poder do mal que supere o amor de Deus. E essa é a frase que eu gostaria de fechar isso aqui. Não inveje pessoas que construíram grandes coisas baseado fora da verdade. Saia fora disso. Pare com isso imediatamente. Se isso invade seu coração, eu quero que você reflita. Pare, freie o seu coração.
tenha certeza, nenhum mal supera o amor incomparável, incondicional, intangível do amor de Deus. Vamos orar, querido. Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós alimentamos o nosso coração de compaixão, tendo uma postura de responsabilidade e acreditando fielmente no Senhor, sabendo que nós podemos confiar em Ti. Nenhum mal supera o Teu amor leal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo, Jó 25.